Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, continuamos com as nossas informações ao longo do dia, agora para falar sobre mercado de algodão. Demos o start na colheita do algodão, hein, pessoal? Então precisamos entender, né? Teremos provavelmente aí uma pressão nos preços, né? Maior oferta, né? O que acontece? Pressão nos preços, provavelmente. Bom, assunto a ser debatido com Peri Passotti Pedro. Peri, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Olá, Edson. Muito obrigado pelo convite. Sempre legal começar a semana com vocês. Bom, Peri, vamos ao fato, né? Ao fato de fato, né? Sem querer ser redundante, mas estamos dando início à nossa colheita com produtores preocupados com essa pressão nos preços. Esse é um ponto. E também a pressão climática, a gente vinha conversando um pouquinho sobre isso. E aí agora a gente vê que os números de fatos começam a ser apresentados. Ali no oeste da Bahia, uma pressão climática acontecendo. Bom, Peri, o que a gente analisa aí nesse início de colheita, nessa safra aí que a gente está colhendo? Foi uma safra que começou muito preocupante no Mato Grosso, teve um atraso de plantio. A gente estava muito preocupado com o que ia acontecer em abril e maio. E choveu bem na maioria das regiões, em algumas regiões faltou, mas choveu bem no abril no Mato Grosso. O maio também não foi ruim. A gente está vindo para uma safra cheia, e é isso que as estatísticas mostram. Os começos de plantio, esses primeiros 10%, 5%, eles enganam bastante, né? A gente começa a colher pelas áreas que se entregaram primeiro, que estão prontas primeiro. Muito do plantio também é para acertar a máquina, então ainda é difícil ter um feeling. Mas notícia ruim costuma correr mais rápido do que notícia boa. Então, apesar da gente, nesse momento, não estar esperando uma safra espetacular, não nos parece que será uma safra ruim em termos de produtividade. E os números dos mais otimistas para essa safra, que ficavam aí ao redor de 3,8, 3,9, parece que vão se realizar, né? Bom, agora os preços. Tendemos a ver preços. Nesse momento, né, a reclamação dos produtores é essa, né? Os preços estão muito aquém do esperado. Como é que devemos ter uma tendência daqui para frente, levando em consideração, né, que uma colheita sempre tem uma tendência natural de pressão? Os produtores estão reclamando com razão, né? Duas coisas estão acontecendo. Os preços eles estão no quartil inferior, eles estão historicamente baixos. E o que nos surpreende é que eles estão historicamente baixos há muito tempo. Normalmente eles ficam nesse quartil inferior alguns meses, enquanto algumas coisas se definem. Às vezes um weather market ali no meio do ano, mas eles em algum momento acham uma razão para reagir. Os preços eles estão baixos em dólar há muito tempo. Aqui no Brasil, em reais, teve uma queda do índice Exalc dos preços por causa da queda do dólar. Mas eu sempre gosto de lembrar aos produtores que mais ou menos 85% do custo de produção deles é dólar. É fertilizante, é insumo de defensivo, então são coisas que estão atreladas ao dólar. Então, para 80, 85% ali, a moeda nominal é dólar. Olhando o dólar e o preço em dólar da Bolsa de Nova York, eles seguem pressionados, a gente continua com uma demanda relativamente baixa e um cenário de muita incerteza. E a gente tem mais um complicador esse ano, que é o fato da China ter colhido bem. Então a China há 2 anos nos salvou, no ano passado não salvou, e esse ano parece que não vai salvar de novo. Eles produziram bem, o que fez com que eles estocassem parte do que eles esperavam consumir há 2 anos, então o estoque deles também está alto e o consumo caiu, entre outras razões, não só pela desaceleração da economia local deles, como também pelas incertezas que a gente tem para os próximos 6 meses. O que talvez seja um alento para o produtor, e é importante ele estar olhando nisso, que nos próximos 3 meses duas coisas vão se definir. Quando foi anunciado ali esse acordo de tarifas pelo Trump 2 de abril, o prazo era 9 de julho. Então, daqui para 9 de julho, nos próximos 10 dias, portanto, a gente deve ver algumas definições importantes. Essas definições
não devem ser piores do que os rumores, então os rumores atuais são de uma tarifa de 30% sobre a China. A gente não vê espaço para que isso piore muito. Estamos falando de Trump, a gente pode ser surpreendido enquanto a gente está conversando aqui, né? As coisas acontecem no governo dele a cada minuto. Mas a tendência é que não piore, que se for alterar alguma coisa, deve melhorar. Então, esse é o primeiro ponto que deve ser definido nos próximos dias. Talvez haja uma renovação, prolongamento disso aí, mas em 3 meses a gente deve ter uma ideia melhor de para onde essas tarifas vão e como isso vai impactar, principalmente na China. E nos próximos 3 meses, a safra americana finalmente está quase toda colhida, está no chão. Ela começou com uma perspectiva climática muito, muito ruim, e terminou com uma perspectiva climática ok para ruim. Então ela sai de trágico para ok ruim. O que isso significa? Aquela quebra de safra americana que a gente estava torcendo que viesse nos salvar, provavelmente não vai acontecer nesse momento. O algodão está plantado, resta não saber quanto dele vai ser colhido. E isso deve também ser definido nos próximos 3, no máximo 4 meses. Então, os próximos 3, 4 meses são 3, 4 meses importantes. Nós não devemos ter quedas expressivas no preço do algodão. O mercado já entendeu, os especuladores formaram uma posição especuladora importante para ganhar caso caísse abaixo de 65. O algodão testou 65 nos Estados Unidos há algum tempo, voltou, então já está mais ou menos entendido que esse 68, 67, 66 de Nova York é piso, dificilmente cai para baixo disso de maneira. Pode cair em 2 dias, mas não deve ficar muito para baixo disso. Então, o que a gente está sugerindo para os nossos produtores é que espere realmente que reaja o mercado, né? Com essas notícias e com essas variações do weather market. A gente não espera que tenha quedas expressivas abaixo desses 67, 65 que a gente viu aí praticamente de março para cá, Erickson. Muito que bem. É isso, né, pessoal? O último dia aqui de junho e aí, ó, o fechamento julho, aliás, a cotação julho cravando aí no 67,52, mas a gente vai lá considerar o próximo, dezembro, 68 aí, como o Peri comentou. De olho, então, nesses fundamentos econômicos, olhando daqui para os próximos meses. Peri, muito obrigado pelas suas informações, seja sempre bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas. Erickson, obrigado a você. A gente está sempre disponível para conversar com quem precisar de ajuda ou conversar e esclarecer alguma coisa. É só entrar em contato com a gente. Obrigado de novo pelo convite e uma super semana para vocês aí do Notícias do Estúdios Agrícolas. Super semana. Se alguém precisar também, entre em contato com a gente que a gente faz a ponte com o Peri, teremos o maior prazer. Muito bem, pessoal, lembrando, né? Se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa o like, ajuda o canal a crescer. Visita também a nossa home, noticiasagricolas.com.br. Vamos ficando por aqui, até uma próxima. Um abraço.